Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais um vídeo falando sobre Hyundai Tucson. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal e não esquece de deixar o seu like. Então está aí a quilometragem real do meu Tucson em janeiro de 2023, aí 92.823 km rodados. Diga-se de passagem, o último abastecimento que eu fiz, já rodei 319,9 km, está um pouquinho abaixo de meio ali. Mas já destacando para vocês que o consumo desse carro aí, a quilometragem para rodar com o tanque aí em torno de 450, no máximo 500 km. Vai depender muito do tráfego que você vai fazer, né? Eu sempre gosto de abastecer o tanque até em cima e zerar sempre o zero a quilometragem, porque ele não tem computador de bordo, então ele não vai te dizer a autonomia de combustível. Então o ideal, eu recomendo que se faça desse jeito. E eu vou passar aqui para vocês o resumo dos abastecimentos que foram feitos. Agora, viagem de férias, eu saí da cidade alagoana de Campo Alegre, segui em direção à cidade de São José da Coroa Grande. Então lá rodei várias vezes com o carro entre o circuito de Barreiros, São José da Coroa Grande, Tamandaré. Então teve várias rodadas aí no estado de Pernambuco. E eu vou mostrar e vou comentando com vocês a parte do abastecimento. Primeiro abastecimento, saindo aqui de Campo Alegre, abasteci na cidade de São Miguel. Tem um preço melhor de combustível do que aqui na cidade de Campo Alegre. E a cidade de São Miguel dos Campos, o preço de combustível estava R$ 4,77 e no primeiro abastecimento pegou 50,31 litros, como vocês podem ver. O segundo abastecimento foi feito na cidade de Barreiros, então eu rodei 413,8 quilômetros. No dia seguinte iria para Paraíba, e isso aqui foi dia 1º de janeiro de 2023, e foi feito esse abastecimento. E na média do primeiro abastecimento para esse segundo, ficou na média de 8,1 km por litro. Aqui, como eu falei para vocês, teve trajeto saindo de São Miguel dos Campos em direção a São José da Coroa Grande, mas lá eu rodei bastante nesse circuito de praias aí, e trânsito ali, diga-se de passagem, na cidade de Tamandaré. Então peguei um trânsito muito pesado lá na volta, né? Muitos ônibus voltando ali, então teve um trânsito pesado. Então isso atrapalha demais e interfere diretamente no consumo de combustível no carro. Também diga-se de passagem que minha viagem foi feita com eu, minha esposa, uma filha de 15 anos e outra filha de 7 anos, mais a nossa bagagem, que o carro não estava maneiro, né? Estava pesado aí. Esse foi o segundo abastecimento feito. Terceiro abastecimento feito foi na cidade paraibana de Baieucos. Diga-se de passagem, os combustíveis mais em contas estão no estado da Paraíba. Então por isso que eu fiz os abastecimentos lá, saí de Barreiros, né? Veja que eu rodei 293,5 quilômetros e aí o combustível lá estava de 4,74 e foi pego lá nesse abastecimento 31,65 litros. Então ficou na média nesse abastecimento de 9,27. Perceba que já melhorou, né? 8,1 no primeiro abastecimento, porque rodei muito na parte litorânea. O abastecimento de Barreiros para essa cidade paraibana de Baieucos, que eu fui na realidade para João Pessoa, rodei lá em João Pessoa, Cabedelo. Então na saída sentido ao Rio Grande do Norte, eu abasteci na cidade de Baieucos e o preço do combustível lá estava R$ 4,74. Diga-se de passagem, o preço médio do combustível nas cidades paraibanas gera em torno disso, R$ 4,50, R$ 4,74. Eu não presenciei nenhum combustível lá de R$ 5,00 ou acima disso no estado da Paraíba, pelo menos nas cidades que eu rodei, né? Pernambuco, como eu falei ali, na cidade de Barreiras foi 5,29. Se você procurar Tamandaré, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Rio Formoso, então a média de combustível vai estar em torno disso, entre 5 e 5,30 o combustível. Combustível mais em conta que você vai encontrar na cidade de Pernambuco é sentido BR-101 na cidade de Escada, que aí eu vou falar mais na frente para vocês. Então percebam que o consumo aqui
de Barreiros, né, seguindo sentido mesmo, rodando em João Pessoa. Diga-se de passagem, rodei pouco, né, veja a quilometragem, ficou na média aí de 9,27 km por litro. Então esse foi o terceiro abastecimento. O quarto abastecimento que eu fiz foi na cidade de Mamanguape, na Paraíba, já voltando do Rio Grande do Norte. Então rodei bastante lá em Rio Grande do Norte, entrei em Goianinha lá, fui na Praia de Pipa. Então tudo isso interfere no consumo de combustível. Lá o combustível estava 4,59 em Mamanguape, aí já estava voltando do Rio Grande do Norte para Alagoas, e aí ele ficou com a média de 8,56. Só esclarecendo para vocês, né, eu abasteci a primeira vez, que foi essa daqui em Baieux, na Paraíba, segui em sentido Rio Grande do Norte. Só que lá eu entrei na Praia do Pipa, rodei lá dentro da capital em Natal. Então por isso que interfere bastante aqui no consumo de combustível do Tucson. Então ele ficou com a média comprometida. Perceba que na anterior estava 9,27, essa já caiu para 8,56, né? E o quarto e último abastecimento foi feito na cidade de Escada. O preço do combustível estava 4,68. Então na cidade de Escada foi nas cidades pernambucanas que eu achei o combustível mais em conta. Então eu tinha rodado 250,8 km e ficou com a média de 9,24 km por litro. Essa daqui foi praticamente toda a estradeira. O que foi que comprometeu esse circuito aqui de Mamanguape até Escada? Foi esse o trajeto que eu fiz. Na cidade pernambucana de Igaraçu até Abreu e Lima, quem conhece ali aquele circuito, são cidades próximas, mas estava com um trânsito muito pesado. E diga-se de passagem, de Igaraçu para Abreu e Lima, eu gastei mais de 1 hora de trânsito pesado. Então isso interfere bastante no consumo de combustível do carro, né? E aí isso foi que comprometeu o consumo de combustível, né? E aí ele poderia estar na média maior aqui. Se eu não tivesse tido essa parada aí, talvez ele tivesse chegado no consumo a 10. Porque foi só consumo estradeiro, como eu falei para vocês, né? Percebam que teve um de 8,51, né? E um de 8,1 e um de 8,56 nesse percurso. Então a variação vai se dar de acordo com o tráfego que você está rodando. Eu já fiz vídeo aqui no meu canal mostrando que a média desse carro na cidade é 5,86. Tucson versão GL, motor 2.0, só a gasolina com câmbio automático, né? Então tem essas interferências. Tem muita gente que fala que o consumo de combustível está interligado com o câmbio de 4 marchas, e eu discordo dessa tese aí, né? Mas eu já falei isso aí no meu canal. O Tucson é um carro que foi fabricado, ele foi desenvolvido para te trazer mais conforto. Então ele tem os pneus aro 16 mais largos. Então isso é o que interfere no consumo de combustível, e não o câmbio automático de 4 velocidades, na minha opinião, né? Então, para a gente fechar aqui o quadro do consumo de combustível do Tucson nessa viagem, e aí eu rodei um total de 1.552,42 km, e total de litros gastos foram 178,44 litros. Então ele ficou com a média geral de 8,69 km por litro, que, diga-se de passagem, na minha concepção, um consumo muito bom. Percebam que eu peguei parte de estrada, trânsito pesado, né? O carro carregado. Então tudo isso vai interferir no consumo de combustível no carro, né? Do último abastecimento que foi feito lá em Escada, como eu falei para vocês, eu já rodei 319,9 km e o tanque está um pouquinho abaixo de meio lá. Então esse é o consumo real, e como eu falei para vocês, né, o consumo vai interferir de acordo com o trânsito. E aí sempre minha recomendação: vai abastecer, enche o tanque, zera a quilometragem, que aí você vai ter uma autonomia, né? A autonomia do tanque aí desse carro aí entre 450 chegando até a 500 km rodados, né? Diga-se de passagem, o primeiro abastecimento que eu fiz, como vocês veem, a capacidade desse tanque é 58 litros, ele pega mais, enchendo até a boca. Eu rodei nesse abastecimento aqui 413,8 e percebam que ele pegou só 51,4
51,04 litros, né? Então o carro tinha capacidade de rodar mais, como vocês viram aí. Então era esse registro, pessoal, que eu queria deixar para vocês. Espero que tenha sido útil. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.